ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. A igreja sempre teve peso político. Na história do Brasil, Estado e igreja em alguns momentos eram uma só força. E apesar de tentar separar com um grito de liberdade, democracia, respeito e igualdade, na prática podemos dizer que voltamos na história. A reforma protestante tirou da Igreja Católica a força, rompendo a ideia de fusão Estado-igreja. Isso lá atrás. Hoje, as igrejas estão cada vez mais dentro dos movimentos e das decisões políticas. A partir de 1980, surgiu no Brasil a corrente do cristianismo ligado às igrejas evangélicas. De atuação discreta, ganharam visibilidade e, em 1986, surgiu a bancada suprapartidária, composta por diversos parlamentares ligados a diferentes agremiações do protestantismo. Para você que nos acompanha, estamos no último episódio da série em que em 4 oportunidades tratamos de temas que os eleitores assistirão grandes e talvez violentos debates nesse tão polarizado pleito. Entre os temas espinhosos, tratamos da legalização do aborto, os impostos e as privatizações, a segurança pública e agora, para encerrar, o valor da religião nas urnas. No episódio de hoje, eu, Daniele Coutinho e Couto, estamos com o professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Política e Religião, Marcelo Martins Barreira. Muito obrigado por sua presença, professor. Olha, para mim é uma alegria. Obrigado. Hoje temos no Congresso as frentes parlamentares dos evangélicos e dos católicos e temos a importância de se discursar expondo isso, né? O político ele vai para a urna e fala: eu sou um atuante na minha igreja, enfim, eu sou um deputado fulano de tal, com raízes na igreja assim, com igreja assado. Essa forma de apresentação, professor Marcelo, ela tem o peso da religião? Tem alguma explicação para isso? Olha, nesse caso, né, nesse contexto, a explicação eleitoral ela é direta, né? Porque o que acontece? O nosso povo, ele é religioso. Então, se você quiser voto, mesmo se você não for muito religioso, você tem que passar pelas igrejas, pelos grupos religiosos, né? Não é inevitável, até por uma lógica política, né? Política eleitoral, vamos dizer assim, né? Você vê que em 1989, o Fernando Henrique Cardoso, ele deu uma entrevista para o Boris Casoy que foi assim, foi um case, né? Porque ele falou que ele não acreditava em Deus, né? E ele que estava no primeiro lugar no índice de pesquisas eleitorais para conseguir a prefeitura de São Paulo, ele perdeu a eleição por isso, por causa dessa entrevista. Ele agora, nunca mais ele fala que ele é ateu, entendeu? Então eu acho que essa situação ela acontece por causa dessa capacidade, né, que o político profissional tem de procurar trabalhar com o imaginário social. Todo mundo é a favor de saúde, segurança, trabalho, moradia, parará, e todo mundo também vai falar em benefício do religioso, né? Uma coisa assim que também os grupos, a liderança religiosa percebeu é a sua força política, né? Porque na década de 70 era uma coisa interessante, CNBB, né? A Igreja Católica falava de valorizar o bem comum, né? Independentemente se a pessoa é cristã ou não, o importante é a justiça social. Aí depois teve também, por exemplo, na década de 80, né, você teve um movimento, até por conta dos movimentos sociais e tal, teve toda uma articulação do tipo assim, olha, trabalhador, vota em trabalhador. Só que aconteceu o seguinte, né? Teve um momento em que as igrejas evangélicas, né, elas colocaram o seguinte, e também a igreja católica, né? Católico vota em católico, irmão vota em irmão. E aí começou uma situação mais desafiadora, porque o mais importante não era tanto o bem comum muitas vezes. Quer dizer, sim, você teria por detrás do irmão, do católico, certos valores comuns às igrejas que poderia também implicar na justiça social. Só que muitas vezes isso acabou sendo uma estratégia de ter uma fatia no poder. E aí todas essas questões até que vocês colocaram, né? Por exemplo, a questão do aborto, a questão de isenção tributária, né? Tudo isso aí foi também uma forma de conquistando o poder, né? Você vai, por exemplo, é muito curioso, né? De repente, denunciar que tal governante
é a favor do aborto, sei lá, que coisa for. Aí você vai ameaçando, o governante ele fica contra a parede, ao mesmo tempo vai tendo algum tipo de concessão de mídia, ou então também, por exemplo, a questão da questão tributária, e aí você começa a ter aí também uma força política muito forte, né, das igrejas e tudo mais, né? Então esse processo é um processo que faz parte da nossa democracia, né? A gente não tem que... Faz parte do jogo, né? A gente tem que respeitar isso tudo, né? Agora, a gente sabe, assim, que o mais importante, né, deveria ser a busca da justiça social, né? Doutor Marcelo, hoje são 202 deputados federais na frente evangélica, 9 senadores, além de mais 9 senadores católicos e 207 deputados que também se dizem católicos. Com tanta desigualdade no país, de se discutir muito a atuação de aí quase 600 políticos que se apresentam aí como religiosos. É isso que o senhor estava falando agora, né? A gente tem a busca social, mas a questão do defender a religião ou de defender que se é religioso, ela parece que ela fica acima de tantas situações que hoje o país vive. Pois é, então, a pessoa ela ser religiosa, né, isso não é um problema. Ela usar, eu até diria o seguinte, né, a pessoa, por exemplo, ela usar até uma terminologia religiosa, né, não é um problema, porque isso está, vamos dizer assim, na boca do povo, né, o povo também usa essas terminologias. Né? Você não pode usar a palavra Deus, né? Não, isso aí eu acho que não tem que ser um impedimento, porque tem a ver com a linguagem que as pessoas usam no dia a dia. Agora, qual é o grande problema? É exatamente isso que você disse. Você usa o discurso religioso para quê? Para buscar privilégios, benefícios para a sua instituição ou para buscar aquilo que é o melhor para todos, dentro de uma compreensão de cristianismo, no caso, né, que vocês falaram, católicos evangélicos, de um cristianismo que está voltado para o melhor para a sociedade, para que as pessoas tenham vida plena, né? Então, o problema não é tanto usar o discurso religioso na esfera pública, embora, né, na Constituição, nas leis, você não pode usar uma linguagem religiosa, tá? Porque a gente tem aí a laicidade do Estado. Não cabe, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal usar discurso religioso. Mas na vida política, que tem a ver com o imaginário social, não tem problema as pessoas usarem um discurso religioso. Só que o problema é quando usa esse discurso religioso não em benefício de todos, mas em benefício de uma minoria, de um grupinho, querendo manter uma situação de privilégio, né? Isso aí que não é legal. Marcelo, ou seja, a gente pode ter essa questão do uso religioso enquanto campanha eleitoral, mas você não pode ter isso enquanto um discurso de bancada? Você não pode subir na tribuna e fazer um discurso altamente religioso? É mais ou menos esse o caminho? Então, aí que tá. Então, essa questão, ela realmente é uma questão muito sensível, desafiadora, porque você imagina, por exemplo, uma pessoa que partiu, por exemplo, de comunidade, né, que era ligado, por exemplo, a um determinado grupo de igreja e fez um trabalho social, levando, por exemplo, ou mobilizando a comunidade para buscar, por exemplo, saneamento básico, educação, posto de saúde. Sabe, a pessoa, ela tem, vamos dizer assim, esse discurso também ligado a uma comunidade, entendeu, religiosa. Então, isso aí vai fazer parte dela, né? Faz parte do ser político dela. Foi ali que surgiu, que ela surgiu como liderança, no caso, né? Faz parte do linguajar dela. O que não pode é você usar uma legislação que seja com uma nomenclatura cristã, porque aí você vai ter um preconceito, você vai discriminar aqueles religiosos que não são cristãos como sendo cidadãos de segunda qualidade, segunda categoria. Então não pode ser assim. Na verdade, você pode ter um discurso que faz parte, vamos dizer assim, da sociedade, marcado pelo cristianismo, por exemplo, mas quando você for elaborar uma lei, primeiro, você tem que estar na perspectiva de todas as pessoas que são cidadãs
né, do nosso país, não só como Independente de terem religioso. ou não religião. Também um ateu, exatamente, perfeito. Um ateu, um agnóstico, né? As pessoas que vão construindo de uma maneira assim bastante idiosincrática a sua dimensão de espiritualidade. Exatamente. Então não pode ser para um determinado grupo, tem que ser em benefício de todos, né? Agora, você tem um jeito de falar, né? Você tem um imaginário, uma formação que você teve, aí não tem problema, né? Você usar um discurso religioso na construção política. Agora, tem que saber separar essa mobilização daquilo que é o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, as políticas públicas, elas não podem ser direcionadas a grupos privilegiados, a minorias, então, a minorias que eu falo nesse sentido, né? A minorias no sentido assim de você, por exemplo, você buscar uma justiça social respeitando que você tenha a voz das minorias, que não tem aquela representação política, mas tem que ser respeitada, as LGBTQI a mais, por exemplo, isso sim, mas não no sentido assim de você buscar fazer com que o seu grupo institucional tenha privilégios. Isso não é correto, né? Olha só, o nosso episódio de hoje, em momento nenhum, a gente quer tratar, é bom que isso fique bem claro, que não é importante ter religião e nem não importante, você deixa de ser importante porque não tem, não é isso, né? Até porque eu sou católica apostólica romana, você segue alguma, Couto? Eu sou mais aberto, né? Eu não vou lá todo dia, mas eu prefiro fazer minha fé em casa, que eu me sinto mais confortável. O senhor segue alguma religião, professor? Sim, eu sou anglicano. Ou seja, pois então assim, aqui somos pessoas são pessoas de formação diferente, eu sou católica praticante, a questão não é de maneira nenhuma isso. A questão é que chama a atenção o quanto isso virou um fator apelativo, um fator eleitoreiro, né? Perfeito. Às vezes a pessoa ela usa esse discurso porque você percebe, né? Uma coisa eleitoreira, né? É algo assim de uma manipulação do imaginário coletivo, um absurdo isso, né? Chega a ser assustador e a gente vai mais pra frente ouvir um depoimento que mostra muito isso. Mas a Frente Parlamentar Católica, ela se justifica na criação como defensora dos princípios éticos, morais e doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a igreja que difundiu o cristianismo do Brasil. Já na criação da evangélica, eles se colocam preocupados em fiscalizar os programas e políticas voltadas para a proteção da família, vida humana e excluídos. Quando foi, professor, que a política entendeu que o fator religiosidade pesava no voto efetivamente? E aí eu quero complementar o que o senhor falou, porque criar uma bancada ou frente parlamentar por religião, e aqui os evangélicos até dizem, voltados para a proteção dos excluídos. Ou seja, não poderia excluir ninguém que não é cristão, evangélico ou não, né? Isso, olha só, você ter grupos de interesses, isso é legítimo. A nossa sociedade, ela não é uma grande família em que você tem um paizão, né? A gente não tem esse modelo de sociedade, a gente tem uma disputa também entre grupos de interesses. Isso aí é algo legítimo. Então você ter, por exemplo, uma bancada ruralista, uma bancada ligada à segurança pública, uma bancada ligada à educação, à universidade pública, uma bancada ligada a determinados grupos religiosos, por exemplo, as tradições afro-brasileiras, procurando defender também outras parcelas da sociedade. Isso é bastante legítimo, né? O que é importante é que esses grupos de interesses, eles procurem mostrar que eles são importantes para a sociedade, né? Mas ao mesmo tempo não é necessariamente aquela instituição XYZ, é procurar mostrar que os valores que esses grupos representam, eles vão trazer um ganho para a sociedade como um todo. Isso aí é muito importante. O que acontece é que nem sempre, né, a gente teria que fazer uma pesquisa de campo, né, para falar de uma maneira mais assim embasada, mas assim, esses grupos, eles têm uma dimensão legítima, né, mas pode acontecer de eles buscarem privilégios independentemente da maioria da sociedade, né? Eu acho que a gente está fazendo uma reflexão aqui
mas de princípio ético, né? Quer dizer, o que seria interessante do ponto de vista democrático? Porque desde quando se elaborou a democracia liberal, lá, por exemplo, tem um autor chamado John Locke, do século XVII, que escreveu a Carta sobre a Tolerância. Ele trouxe princípios fundamentais do que é, por exemplo, aquele que seria o governante, a separação entre religião e Estado. Religião, engraçado, né? O curioso é que ele se baseia numa teologia protestante, né? Então ele vai claramente separar uma coisa que é a função da religião, outra coisa é a função do Estado, uma coisa é aquilo que está na esfera privada, outra coisa é aquilo que está na esfera pública. Esses elementos são centrais até hoje. Então, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode ser judeu, ele pode ser católico, ele pode ser ateu, ele pode ser o que ele quiser, pode ser também evangélico, né? Mas ele não pode decidir, né, aquilo que é o justo e o injusto conforme a sua religião. Ele tem que saber separar o que é a função do Estado e aquilo que é a dimensão religiosa dele, da esfera privada, né? Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @ESHoje. Bom, professor, na reportagem do ES Hoje foi às ruas conversar com a população e a gente ouviu justamente a importância que o eleitor dá a isso. Um dos depoimentos é do supervisor de montagem, Fábio Nardi, e ele chamou a atenção para ele tem que cumprir o papel de cristão e também o que ele prometeu. Eu acho sim que ele tem que se apresentar como cristão e também como um cidadão de bem, né? Que vai ajudar as pessoas, que vai cumprir com o papel que ele vai assumir, né, como um candidato. Então, mas por que para você ele tem que se apresentar como cristão? Porque hoje a maioria das pessoas, né, são cristãos, né? Então ele tem que cumprir o papel de cristão e também tem que cumprir o papel dele como candidato para as pessoas. Ou seja, é importante a religião e também o que o político veio. Mas o que é engraçado no que o Fábio Nardi fala, assim, que é interessante, me chama muita atenção, é porque todo mundo né? Pois é. Então, isso aí é um perigo, né? Esse discurso de que todo mundo é e quem não é, né? Porque democracia não é só a vontade da maioria. Quando a minoria também tem voz e vez. Então, por exemplo, os ateus, né? Os ateus, vocês sabiam que houve uma pesquisa, eu não estou me lembrando a fonte, mas é muito interessante. Há mais preconceito contra os ateus do que contra os negros no Brasil. Por quê? Porque se entende que o ateu ele não é confiável moralmente. Isso aí é um preconceito absurdo, né? Então, uma pessoa que não crê em Deus não significa que não tenha princípios morais. Então, essa minoria, né, a minoria dos ateus, né, dos agnósticos, é uma minoria que tem que ser bastante respeitada e são pessoas que podem sim e frequentemente beneficiam o bem comum, a sociedade brasileira. Então a gente não tem que ter preconceito, né? E não tem que ter, por exemplo, racismo religioso contra grupos que não são contemplados por uma compreensão majoritária do que seja moralidade, entendeu? Então você tem uma compreensão majoritária que não pode ser um rolo compressor contra as minorias, não pode, porque isso não é democrático. As minorias têm que ser respeitadas, elas têm o direito de poder colocar o que elas pensam. O que não pode acontecer, nem pela maioria, nem pelas minorias, o que não pode acontecer é o crime. O crime não é possível. E esse crime, muitas vezes, ele vem, às vezes, com um discurso contra os direitos humanos, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Isso justifica talvez essa questão desse preconceito contra os ateus. Muitas vezes, alguns membros dessa bancada ligada ao público religioso utilizar o argumento contra algumas minorias, de essas minorias serem parte daquela minoria por uma certa ausência de Deus. Então, olha só, quando a gente fala da frente parlamentar católica ou frente parlamentar evangélica,
a gente não pode dizer que todos pensam da mesma maneira, né? Sim, não, eu tô colocando que alguns, exatamente, alguns, não a bancada como um todo, mas alguns membros. Exato. Então, esses poucos membros, eles infelizmente, né, refletem, às vezes, assim, setores intolerantes da sociedade e que a gente tem que estar sempre atento, porque muitas vezes essa intolerância, ela gera aquilo que eu coloquei, que é o crime. O crime é o quê? É quando você, sob pretexto de estar tendo liberdade de expressão, você defende crimes, você faz apologia, por exemplo, à violência, né? Ou você faz de tal maneira, você tem um discurso contra determinados grupos, considerados, por exemplo, satânicos, diabólicos e tudo mais, que, vamos dizer assim, o risco de você chegar a ter uma violência física contra essas pessoas é muito grande, porque a violência simbólica ela já antecedeu, ela já preparou o terreno, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos de intolerância, porque eles estão muito associados ao discurso de ódio. Então a gente não quer falar, né, de uma instituição, mas a gente sabe que há pessoas que tem, às vezes, esse discurso de intolerância, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a imprensa, ela tem procurado denunciar essas situações, esclarecer a sociedade. Um exemplo está sendo esse podcast. É muito importante a tarefa que vocês estão fazendo, para tentar mostrar para as pessoas que é muito importante a gente seguir os princípios da democracia, né? Saber respeitar e conviver com as diferenças. É lógico, se você tem uma religião, você vai achar que aquela religião é melhor do que as outras. Isso é normal. Por isso que você está naquela religião. Até porque é a que você frequenta, é a que você tem conhecimento, né? Exatamente. Isso aí faz parte da vida. Não tem problema. O problema qual é? É dizer que aquela pessoa que não está na minha religião, ela é uma pessoa que tem que ser exorcizada, entendeu? Ela tem que ser uma pessoa que... necessariamente tem que se converter. Não. Eu estou afeito a meu grupo religioso, tudo bem. Mas isso não significa que aquela outra pessoa, né, ela não tenha direito de seguir a religião dela. Eu vou usar da violência para que a pessoa ela esteja na mesma mentalidade que eu. Poxa, desde o século XVII, na nossa tradição ocidental, democrática, se contesta o uso da violência, né? Eu me lembro, faz alguns anos, que uma pessoa lá em Vila Velha escutou que não sei quem lá era ateu. Não é que ele pegou a arma e matou essa pessoa? Assim, não faz sentido. Não faz sentido, até porque cristão em tese é o seguidor de Cristo, né? Isso. E Cristo não é isso, né? Então, assim, o cristão, o religioso é pela fé e pelo amor. A fé não é... Aliás, na minha opinião, e se eu me corrija, o contrário de ser cristão é ser violento. Ah, sim, exatamente, porque a violência... Porque não dá pra você ser violento, agressivo e matar ou fazer mal a alguém se você se diz cristão. Não faz sentido você não acolher as pessoas. Exatamente. A violência é você não aceitar que a pessoa ela possa mudar de vida, né? Você coloca que aquela pessoa, ela é uma pessoa que... Ela é como se fosse assim, a encarnação do mal, né? Ela é totalmente má, né? Como é que você vai acreditar? E nem presta pra estar vivo, né? A ponto de você matar, não presta pra estar vivo. Vamos ouvir o outro depoimento do Anderson? Então, assim, eu acho importante, mas não essencial. A primeira coisa que um político tem que ter, além de popularidade e crença religiosa, é mostrar competência para aquilo que ele vai exercer, seja tanto para cargo de presidente, prefeito, qualquer coisa. Se ele tem a competência dele, se ele tem explicado o que ele vai fazer no governo, no plano de governo dele, eu acho que é mais importante ele explicar o que ele vai fazer do que uma condição religiosa que ele tem. Mas para você é importante ele se apresentar como cristão? É importante, tendo que o Brasil é um país que predominantemente é cristão. Então é importante a maioria do eleitorado dele seguir a mesma crença. Professor, olha que me chama a atenção aqui na Anderson Marvila, né? Ele é vendedor e falou com a nossa reportagem. Muito obrigada, Anderson. Ele chama a atenção que mostrar que veio e, ao mesmo tempo, a população estar consciente... Aliás, aí eu quero a pergunta. Se o eleitor diz, o político tem que mostrar que veio...
A população, ela está consciente do que cada cargo político, né, qual é a função de cada cargo político? Pois é, do ponto de vista sociológico, não me parece que seja esse o caso, né? As pessoas, elas não se lembram nem mesmo, né? Já houve pesquisas nesse sentido, que os eleitores não se lembram em quem votaram nas últimas eleições, né? E se você for entender qual é a função também, por exemplo, de um parlamentar, que é de fiscalizar o executivo, de propor leis, né? E não de ser um despachante do Estado, né? Despachante do Estado é assim, né? Quando as coisas são complicadas, você entra em contato com o despachante para ele facilitar, desburocratizar e você ter acesso a um determinado serviço público, né? E não é essa a função do parlamentar. Então, eu acho que há muita confusão, sim, no imaginário coletivo. Agora, você percebe, né? E até por isso mesmo, né? Qual é a função, né? O entrevistado, ele colocou que é muito importante se o candidato, né, se o político, né, ele é alguém que está querendo fazer algo efetivamente para todas as pessoas. Isso é mais importante. Se eu entendi corretamente, eu concordo com ele, né? É muito fundamental mesmo, mais do que se a pessoa ela tem uma religião XYZ, se ela está buscando aquilo que é a justiça social. Isso é o mais importante. Se a pessoa não tem religião, isso não importa tanto. Agora, é lógico, né? Uma pessoa que é bastante religiosa, ela não é religiosa à toa, né? Então ela vai dizer, não, é muito importante e tal, mas só que ela tem que perceber também que mais importante que a essência da religião é exatamente agir bem para os outros, né? Porque se você frequenta a religião, mas ao mesmo tempo pratica de uma maneira equivocada, né, as suas ações, né? Então não faz sentido você estar participando de um grupo religioso. Que você está querendo participar do grupo religioso, qual é o sentido de participar de um grupo religioso? É você transformar a sua vida e transformar a vida dos outros, né? Exatamente. E assim, como eu falei, né? Eu sou católica por formação, por criação, a construção do meu caráter. Então, toda vez que eu falar qualquer coisa, a forma como eu desejo feliz aniversário para qualquer pessoa. Feliz aniversário, que seu dia seja maravilhoso, que Deus te abençoe, derrame muitas bênçãos na sua vida, que Nossa Senhora é a minha, porque é de mim, é de Daniele. O evangélico, né, quando ele, com a formação na vida dele, ele vai falar, todo o discurso meu é muito específico, é muito característico, porque eu fui criada desta maneira. Isso, naturalmente, não me coloca como maior, menor, pior, melhor que ninguém. E a questão a construção do caráter, a construção da pessoa que eu sou hoje, a construção da mulher, da jornalista, enfim, tudo isso tem a influência da igreja naturalmente. Sim. Mas isso, eu não poderia, como, né, se fosse escolher viver a carreira política, enfim, a vida política, usar disso como algo para ser a mais ou a menos que ninguém. Mas também, como o rapaz falou aqui, né, o Anderson, o brasileiro de uma maneira geral, voltado para a religião. Então, isso faz com que eu me aproxime do meu eleitor. Isso, sim, exatamente. Isso aí é uma coisa assim, você não tem como negar isso, né? Só que tem alguns aproveitadores, tem aqueles que são sinceros e tem aqueles que são os aproveitadores, né? E mesmo dentre os sinceros, eles às vezes assim, têm que entender que a essência da religião é melhorar a vida de todos, né? Independentemente se tem a sua religião ou não, né? E o último depoimento que a gente mostra hoje mostra também a construção das imagens com a desconstrução da imagem do adversário. Eu gostaria que o meu candidato fosse cristão, porque eu sou cristão também. Mas além disso, por que é fundamental um candidato se apresentar como cristão? Porque tem as mesmas ideias que eu. Basicamente é isso. E você acompanha alguns candidatos? Sempre. Os dois principais candidatos eu estou acompanhando. Um que não é cristão, né? E defende o fim das igrejas. E o outro que é cristão. Adivinha quem eu vou votar? Qual é o candidato que vai acabar com a igreja? Qual foi o candidato no Brasil que se apresentou como quem vai acabar com a igreja? Eu não ouvi.
Agora, eu ouvi sim o discurso de gente falando que o candidato tal vai acabar com a igreja. Olha como é que isso é, né? Exatamente. E como é que chega no ouvido da gente esse discurso, né? Chega pelos aproveitadores, né? Os aproveitadores da fé, né? Tão denunciado até pelo próprio Cristo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Tem gente que tem fake news também em matéria religiosa, e cada vez mais em matéria religiosa. Tem que ter muito cuidado, O grande problema é que a nossa população, por conta das redes sociais, elas têm usado muito os chamados memes, né? E que são coisas engraçadinhas e tal, e que a pessoa ela acaba, vamos dizer assim, assimilando um discurso, né, sem textão, né, mas assim, é um discurso, uma mensagem que a pessoa ela acaba alimentando preconceito e tendo desdobramentos eleitoreiros. Então a fake news em matéria de religião é um perigo. Esse perigo ele tem que ser denunciado, porque eu acho que é o grande desafio. Olha, eu digo para vocês, a melhor maneira, a maneira mais usual de as pessoas formarem a sua visão de mundo, a sua moralidade, as pessoas de uma maneira geral, tem sido o religioso. Porque nós, né, lá na universidade, a gente tem disciplinas que falam sobre ética e tal, mas o povão, de uma maneira geral, eles vão sendo influenciados pelos pais, né, vão sendo influenciados pelo imaginário religioso. Então, isso ajuda bastante, isso é muito importante para a vida da gente. A gente vai tendo orientação do que é o certo, do que é o errado. O problema é quando já tem gente de má fé, pessoas mal intencionadas, começam a trabalhar esse imaginário canalizando para um caminho que é um caminho do ódio, da intolerância, do racismo, né, do crime. Então isso tem sido assim um problema muito sério, sabe? Porque a gente percebe nas redes sociais usando, manipulando o imaginário religioso para fins eleitoreiros. É muito problemático isso. Aqui durante essa série de temas espinhosos, a gente começou falando do aborto, que realmente a gente tem uma disputa forte, principalmente com quem é da igreja, com relação se legaliza ou não, em que termos isso deve ser legalizado ou não. Eu entendo que é difícil para todos os religiosos, para todos nós que temos algum tipo de religião, debater esse tipo de assunto, porque é difícil a gente pensar no que tudo isso envolve. Depois a gente entra com questão de imposto e privatização, a gente tem questão aí de igreja deve ou não pagar imposto, é uma coisa que de vez em quando volta a debate. A gente chega à questão da segurança, a gente fala da importância que as igrejas dentro dessas comunidades, a importância que elas têm até para ajudar na segurança e também evitar que as pessoas entrem para o mundo do crime. A gente chega nesse momento em que, na verdade, eu acho que é o ponto onde tudo isso se junta, que é o ponto até onde a gente deseja ter um político relacionado à nossa crença, afinal de contas, nos representa e é importante que o que nos representa esteja ali. Se isso vai ser o melhor caminho, seja para uma pauta religiosa, para uma pauta política, uma escolha pessoal nossa na hora que chegar na frente da urna, mas também é necessário a gente entender os limites dessa religião. Todos esses temas que vocês têm trazido, uma coisa que é fundamental é o que? A gente escutar a ciência. A gente tem que escutar a ciência com relação, por exemplo, como é que entender a questão, por exemplo, do aborto, a questão, por exemplo, tributária, a questão da segurança. A gente tem que falar com competência. E isso a gente tem que dialogar com a ciência. E digo mais, quando você tem a ciência ao seu lado, as políticas elas se tornam mais do que efetivas, porque elas estão melhor fundamentadas. Então, a gente tem que entender que, sim, você tem o senso comum também. A gente não pode, por exemplo, exigir à força que todos sejam vacinados, porque isso aí também seria uma questão muito forte. Agora, você tem que saber trabalhar o imaginário coletivo, saber se comunicar, que vocês são profissionais disso, né? Saber se comunicar para as pessoas perceberem, olha, eu devo ser vacinado. Então, a ciência tem uma fala que, às vezes, assim,
ela não sabe se comunicar direito. Vocês conseguem se comunicar melhor para a sociedade de uma maneira geral, e quando você consegue trazer o mundo da universidade, o mundo da ciência, da pesquisa, para o imaginário coletivo, sobre todos os assuntos, também inclusive a religião, porque hoje você tem uma área chamada Ciências da Religião, né? Então, é muito importante que a gente possa conversar sobre o fenômeno religioso sem querer puxar brasa para sua sardinha, sem querer tentar buscar um discurso apologético, né? Então, assim a gente vai procurar, por exemplo, fazer com que a gente consiga conviver com pessoas que têm uma visão religiosa diferente, mas a gente perceba o seguinte: olha, aquela pessoa, ela acredita na vida eterna, aquela outra pessoa acredita na reencarnação, aquela outra pessoa acredita na transmigração das almas, aquela quarta não acredita em nada, mas todas essas 4 pessoas, elas conseguem conviver numa sala de aula, num trabalho, na rua, e percebam que elas podem ser amigas entre si. Olha, é isso que é fundamental, é a gente perceber que mesmo pensando de uma maneira diferente, a gente pode construir relações justas, buscando aquilo que é melhor para todos. É isso que a gente tem que ter como perspectiva, sabe? A gente não tem que procurar privilegiar a leitura que eu faço da Bíblia é melhor do que a sua. Para você, sim. Só que o que é mais importante? É você ficar preso nessa posição e começar a dizer que os outros vão para o inferno e que tem que usar, às vezes, até da violência para que aquela pessoa mude a opinião dela? Ou você, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho de uma vida transformada, você consiga mostrar para as pessoas que você é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que quer o melhor para todos, é uma pessoa generosa, uma pessoa que busca a justiça social independente da fé de qualquer um. Eu acho que isso aí que é o sentido maior, né? Que a gente vai ter de uma religião que esteja em diálogo com a democracia. É por aí o caminho. É isso, professor. A gente está caminhando para o final, mas é isso que eu acho que é a mensagem importantíssima que a gente deixa nessa reflexão desse episódio. Que a religião, ela vai te levar a conduzir, a como vai levar a sua condução de vida. Não é o discurso, é o comportamento. Vivemos numa sociedade plural. Brancos, negros, índios, amarelos, pardos, enfim, religiosos, evangélicos, cristãos, os que não acreditam, os que vão à ciência dentro das igrejas. Nós temos a ciência, porque nós temos médicos de todas as religiões, nós temos cientistas de todas as religiões. Então, a gente precisa, e o eleitor precisa ficar atento, porque o discurso, ele pode dizer muito de como a pessoa se comporta e como ela vai conduzir aquele mandato para qual a gente está votando. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente tem que procurar mostrar isso mesmo, né? Que o mais importante é a gente entender que a religião, a essência da religião, ela não é contra a ciência e é a favor da vida, né? E é por aí mesmo. E também é a favor da democracia, né? A favor da convivência entre todas as pessoas, buscando aquilo que é o mais importante, que é as pessoas terem saúde, terem educação, né? Procurarem viver uns com os outros, né? E é por aí mesmo, assim que a gente tem que construir a nossa vida, também na nossa família. As famílias hoje em dia não são todas com a mesma religião, né? Até nas famílias as pessoas começam a pensar de uma maneira diferente e tal. Isso não deve ser um problema. O problema é se as pessoas elas começam a ser criminosas, né? Mesmo assim a gente tem que procurar acolher acreditando que elas possam mudar de vida, né? Mas assim, as pessoas pensarem diferente, a gente tem que saber conviver, faz parte, né? Hoje em dia, a sociedade democrática, né? Eu já queria agradecer, professor Marcelo, por sua participação. Muito obrigada, delícia de episódio. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Foi ótimo ter esse nosso bate-papo. A partir do próximo episódio, a gente dá início a uma nova série. A uma série de rodadas de entrevistas com os candidatos a governador. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, onde houver, em 30 de outubro. Temos um longo caminho a percorrer. E o ES Ouve tem a edição de Eduardo Couto, a produção de Lídia Lourenço e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até semana que vem. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais pelo @ES Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.